Olá, hoje nós estamos aqui do lado de fora, aproveitando essa temperatura gostosa e fresca aqui de Miami, e vamos ler juntos, pensar juntos o capítulo 21, posturas essenciais do paciente no processo terapêutico de cura. A primeira lição, a 19, falou para a gente do papel do terapeuta como um instrumento intermediário de Deus. A segunda lição, que veio logo após, a lição 20, falou sobre a postura do terapeuta no processo terapêutico de cura. E a de hoje fala da postura do paciente. E Dias da Cruz vai começar trazendo a citação de Jesus a vários enfermos, quando ele disse: vai, a tua fé te curou. E ele vai trazer logo no início para a gente a definição de cura, quando ele vai dizer que a cura é compreendida como fenômeno de renovação dos padrões morais que se expressam em atitudes, revelando as matrizes das crenças e sentimentos auridos das múltiplas vivências do espírito em encarnações variadas. Então fica aqui o primeiro ponto para a gente pensar, essa definição de cura. Cura como renovação de padrões morais. Nós poderíamos trocar essa palavra por a palavra evangelização. Então a cura vem com a evangelização da alma, com o desenvolvimento do Deus interno, não é? Na medida em que nós nos alinhamos cada vez mais com a nossa essência de seres divinos, nós vamos curando todas as chagas emocionais, espirituais, físicas, de dentro para fora. E aí ele vai colocar uma série de requisitos necessários para que a cura aconteça de forma efetiva na posição do paciente. E ele vai dizer então que o primeiro quesito é a vivência da verdade. Então ele vai dizer: para entrar em um processo eficaz de cura, é necessário ser verdadeiro consigo mesmo e com aqueles que o auxiliam no autoencontro fundamental. E ele vai se utilizar da imagem na parábola de Jesus, quando ele encontra um homem cego à beira do caminho, e esse homem, e Jesus o convida a ir até ele, e ele se levanta e retira a capa. E psicologicamente isso nos fala dessa capa protetora, né, as nossas defesas, os mecanismos de defesa psicológico que nós usamos, que muitas vezes não nos permitem entrar em contato com a verdade sobre nós mesmos, as nossas limitações, as nossas sombras, áreas nossas que nós muitas vezes nos envergonhamos e preferimos não lidar com elas. A gente só cura e só transforma aquilo que a gente reconhece como uma ferida, como uma lesão, como um ponto da nossa personalidade que necessita ser cuidado, que necessita ser cicatrizado. Então, não haverá cura se não houver a verdade, se nós não conseguirmos olhar para nós com honestidade emocional, ter a coragem de nos despirmos das fantasias que fazemos com relação a nós mesmos, para podermos então iniciar o processo da cura verdadeira. Depois disso ele fala para nós sobre o esforço. E ele vai dizer assim: o esforço essencial à cura é aquele que silencia as vozes da autopunição e propicia ao ser a experiência de auto-amor que preserva a integridade, a saúde e a harmonia interior. Então o esforço é o esforço de silenciar as vozes da autopunição. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós reconhecemos os nossos enganos e nós nos crucificamos. Quando nós nos crucificamos nos mecanismos de culpa, quem está crucificado não consegue mais se mexer, não é? Está cravado na madeira e inerte. Então a culpa, ela faz exatamente isso, ela nos torna inertes, nos torna incapazes de nos movermos e de assumirmos a responsabilidade
pelo nosso processo de reerguimento. Ficamos então presos no madeiro da culpa e muitas vezes escorados por uma vivência de vítimas, de coitados, de incapacitados de nos reerguermos. Então, para muitos é conveniente a culpa, é mais fácil sentir culpa, é mais cômodo sentir culpa do que assumirmos a nossa responsabilidade dentro do processo da nossa cura. É preciso ter paciência, a cura demanda tempo, processo e atitudes sequenciadas a fim de que o esforço automatize os padrões modificados de conduta. Muitas vezes nós vimos vivendo determinados padrões de comportamentos, né, por muitas existências. Eles falam de questões internas que precisam ser abordadas e processadas, mas se transformam em condutas que nós vamos repetindo no transcorrer dos tempos e essas condutas vão ficando automatizadas na nossa mente e depois no nosso cérebro, no nosso corpo físico. Então, para mudar esses padrões, é preciso que nós também passemos a viver novos padrões, novos valores e tenhamos paciência, porque vai ser necessário a repetição até que esses padrões se tornem verdadeiramente integrados na nossa personalidade e aí se tornem automáticos. É por isso que muitas vezes as pessoas se alegram com algumas conquistas para logo depois se decepcionar com as suas recaídas, digamos assim, sem entender que, na verdade, o processo de aquisição de valores, ele requer tempo, ele requer perseverança, paciência, repetição, até que esses valores devagarinho passem da superfície, de comportamentos superficiais, adotados pela nossa cognição, para comportamentos que agora não só são pensados, mas são sentidos e integrados na nossa existência. Ele vai falar da paciência, então, como essa ciência da paz, que para alcançar é necessário abrir mão do perfeccionismo exigente, da comparação mórbida com comportamentos alheios e a ansiedade neutralizante, que exige que os frutos apareçam antes de a árvore fortalecer-se pelos esforços naturais no tempo. Então, paciência, como a gente está vendo aqui, ela é absolutamente fundamental. A ciência da paz, abrir mão de querermos ser perfeitos antes do tempo, antes de sermos humanos, abrirmos mão da comparação mórbida, que não reconhece, que é incapaz de reconhecer o quanto único nós somos, as nossas particularidades e a nossa divindade. É um processo bastante doloroso esse de nos compararmos com outras pessoas, bastante um processo de desamor, na verdade, que não é justo, porque as vivências são diferentes, as caminhadas são diferentes e o que a gente vê do outro é, em geral, uma parcela muito pequena do que a realidade daquele outro ser representa de verdade. Então não nos ajuda em absolutamente nada. Então a verdade, o esforço, a paciência, a perseverança é fundamental. Muitas vezes nós desistimos de alguma coisa depois de termos caído, muitas vezes sem nos dar conta que estávamos literalmente a alguns centímetros da linha de chegada, mas nós nos frustramos, nós temos pouca paciência e a perseverança é realmente uma virtude que nos ajuda a fazer construções no tempo. Nenhuma construção é sólida e verdadeira quando ela é feita de imediato. Isso não existe. As construções verídicas requerem tempo, solidez. Então a perseverança ela é um instrumento absolutamente necessário para os processos de cura. A oração que naturalmente vai nos conectar com Deus, com nosso Pai. A coragem, ele vai dizer, a criatura que deseja caminhar
em direção da harmonia interior precisa aprender a ouvir Deus dentro de si, pelas determinações e guiança do próprio coração. Isso significa coragem. Coragem porque muitas vezes, quando os nossos sentimentos apertam dentro do nosso coração, é mais fácil a gente se levantar e arrumar um quarto, uma casa, um armário, do que parar e criar espaço para que aquele sentimento fale a nossa alma. E é através exatamente dos nossos sentimentos e quando nós damos voz a eles que Deus fala mais alto na intimidade do nosso ser. Então é preciso ter coragem, porque, falo por experiência própria, é muito mais fácil arrumar a minha mesa de trabalho ou o armário da minha casa do que parar para escutar os sentimentos que falam de onde nós estamos no nosso processo evolutivo. E adesão às propostas terapêuticas. Aqueles que buscam os processos terapêuticos, né? E a doutrina espírita tem a sua terapêutica de disciplina, de leituras, de busca de atitudes altruístas, de evangelização, como também as terapias que a ciência oferece, o exercício, a meditação, tantas práticas que nos permitem e auxiliam o processo de cura das nossas almas. Ele termina dizendo e falando para nós de Jesus, que conhecia todas essas técnicas. Mas ele, no fim, sempre afirmava, porque sabia que a criatura estava pronta para efetuar a sua própria cura. Então ele diria: vai, a tua fé te salvou ou curou. Ou seja, ele foi sempre um facilitador com o seu magnetismo amoroso para aqueles que haviam trilhado o caminho, haviam feito a sua parte e estavam prontos agora para efetuar definitivamente a cura portas adentro de si mesmos. Um abraço para todos, um bom fim de semana ou uma boa semana. Não sei quando essa mensagem vai ser publicada, mas hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira. Oh meu Deus, que confusão na minha cabeça. Hoje é quinta-feira, essa mensagem deve sair amanhã. De qualquer forma, um dia de paz para todos, seja lá que dia da semana for para você que está escutando essa mensagem.